Aqui é a Giovana do Responde Aí, e hoje a gente vai bater um papo sobre o Teorema Pi. Cara, quando o nome rima já com a matéria, isso é um ótimo sinal. O Teorema Pi, eu já adianto pra você, ele é aquele carinha que a gente mal conhece, mas já considera pacas. E eu vou te explicar por quê. Bom, ele vai ajudar a gente a resolver vários problemas de MathFlu na prática. Como assim? Vamos imaginar a gente pleno aqui já na atuação profissional com o nosso capacete e aqui tá um sistema, né? Uma tubulação e um fluido escoando aqui dentro. Bom, imagina que a gente tem aí, a gente suspeita, né, que tem várias variáveis que estão envolvidas e tal, e a gente tem um problema e a gente tem que mudar. Imagina que a gente tem que, a gente vai mudando, né, uma variável e fixa as outras. Então a gente muda 10 vezes aqui o ρ e muda e fixa as outras. Fixa aqui, a gente muda o v e fixa as outras. Muda o d, fixa as outras. Caramba! Imagina, 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 seriam, sei lá, 10 mil aí alternativas, aí, experimentos que a gente teria que fazer para resolver um problema, né? Para identificar aí quais variáveis estão causando algum problema no sistema. Bom, com muitos experimentos a gente gastaria muito tempo, muito dinheiro, seria inviável acontecer isso. Mas os números adimensionais, eles ajudam a gente nesse sentido, por quê? Porque eles reúnem vários parâmetros dentro de um único número. Por exemplo, aqui Reynolds reúne 4 parâmetros dentro de um número só. Bom, e aí, reunindo, né, esses parâmetros em um único número, isso reduz o número de experimentos que a gente tem que fazer para resolver algum problema. E, além disso, tem o significado físico. Ou seja, o número adimensional, ele mostra alguma coisa que está acontecendo, algum fenômeno físico que está acontecendo naquele, pode mostrar, né, naquele escoamento, certo? Então, agora que eu falei super bem dos números adimensionais, a grande pergunta que a gente vai resolver aqui nesse vídeo é: como encontrar esses números adimensionais? A gente precisa saber como encontrar esses números adimensionais, que são ótimos, e o passo a passo para resolver essa questão é o Teorema Pi. Então a gente vai montar uma estratégia, um passo a passo para encontrar esses números adimensionais que vão facilitar a nossa vida daqui para frente em MathFlu, beleza? Então, partindo aqui, a nossa estratégia é a seguinte: a gente tem as variáveis. Primeiro a gente vai identificar as variáveis envolvidas. Ou seja, vamos dar um exemplo aqui. A gente tem a força e ela depende de diâmetro, de velocidade, de viscosidade e de massa específica. Bom, o que acontece? A gente vai identificar quem são as variáveis. Além, né, das que estão dentro da função, é também a que está aqui fora, certo? Então são 5 variáveis aqui nesse caso que tem dimensão, certo? Então, dessas 5 variáveis, essas 5 têm dimensão. Então, a gente tem 5 variáveis com dimensão, e isso vai ser importante já para a gente conseguir continuar aqui no nosso passo a passo. Bom, aí a gente vai ter também o segundo passo, as dimensões básicas. As dimensões básicas, elas são, né, expressas em letra maiúscula, elas são a massa, o comprimento, o tempo e a temperatura, certo? O nosso próximo passo vai ser expressar as nossas variáveis em função das dimensões básicas, certo? Então, a gente vai fazer isso aqui na nossa estratégia. A gente vai escrever as dimensões para essas variáveis. Vamos falar aqui da força, por exemplo? A força, ela é massa vezes aceleração. Logo, né, é quilo vezes metro por segundo ao quadrado no sistema internacional. Logo, aqui a gente vai escrever que ela vai ser a massa, né, a dimensão massa, vezes comprimento e tempo a menos 2. E assim a gente vai fazer para as outras variáveis, para todas elas, certo? A gente vai desmembrar aí as suas dimensões básicas, né? Ok, e com isso a gente consegue calcular o número de grupos π. O que são os grupos π? São os próprios números adimensionais, é sinônimo, certo? Bom, o número de grupos π, ele vai ser o número de variáveis que tem dimensões menos o número de dimensões básicas que se encontram aqui. No nosso exemplo, nesse caso, a gente tem 5 variáveis com dimensões. E quantas dimensões básicas estão por aqui? Tem massa, tem comprimento e tem tempo. A temperatura não está. Então, são 5 menos 3 que vão nos dar 2 números π. Então, nesse caso aqui, a gente está buscando 2 números adimensionais, certo? Essa estratégia vai fazer a gente conseguir calcular 2 números adimensionais, ok? Bem, então, continuando aqui a nossa estratégia. A gente vai escolher 3 variáveis que não formem número adimensional.
Por que a gente vai escolher 3? É um número mágico? Então, esse número é um número de dimensões básicas aí que a gente encontrou, certo? Então, vai ser o número de dimensões básicas, que nesse caso é 3. Bem, e aí a gente tem que seguir, a gente tem que escolher não qualquer, né, variável, a gente tem que escolher essas variáveis de tal forma que elas multiplicadas entre si não deem um número adimensional, ok? A gente precisa ter isso em mente. Bem, e aí, além dessas 3 variáveis que a gente chama de repetitivas, a gente vai escolher uma das que sobraram. Porque aí, o que a gente vai fazer? Vou te mostrar como um exemplo. Bom, vou escolher aqui uma das variáveis como Rho, outra V e outra D, certo? E aí, sobrou, né, força sobrou força e sobrou viscosidade. Bem, eu vou escolher a viscosidade, porque aí eu vou multiplicar ela aqui, certo? Então aqui estão as repetitivas elevadas a B e C, e aqui tá a que sobrou escolhida, né, sem elevar a nada, só a 1 mesmo, certo? Bom, então isso daí vai ser igual a um número adimensional. Repara que, atenção, essa escolha, ela é sábia. Vou chamar aqui meu querido Padawan, o mestre Yoda. A escolha sábia é. Como assim? Bem, eu quero descobrir aqui com vocês o número de Reynolds. Quero mostrar para vocês da onde surgiu o número de Reynolds. Então, o que acontece? Eu sei que Reynolds é Rho VD sobre Mi. Então, na hora de eu escrever, na hora de eu escolher essas variáveis, eu vou escolher já espertamente Rho VD. E na hora de escolher que sobrou, eu vou escolher Mi, porque aí eu vou achar a relação. Mas, bem, você pode pensar, Giovana, você está roubando, você já sabe qual é o número adimensional. Bem, não é bem assim, não estou roubando. Por quê? Porque você tem que estar atento justamente no enunciado. O que o enunciado estiver te pedindo aí para relacionar, você vai escolher as variáveis conforme essas que o enunciado for indicando que você tem que relacionar, certo? Então, muita atenção ao que o enunciado está dizendo. O nosso está dizendo para Reynolds, vamos descobrir Reynolds. Então, por isso, a gente escolhe espertamente Rho VD e Mi. Então, agora a gente vai para coração da resolução aqui da nossa estratégia, do nosso passo a passo do Teorema Pi, que é o seguinte, a análise dimensional. Então, Rho VD vezes Mi vai ser igual a esse número adimensional. A gente vai substituir as dimensões encontradas, certo? Aqui, por exemplo, né, o diâmetro é L elevado a 1 elevado a C, certo? Tudo isso a gente substitui, a gente agrupa as dimensões, tudo que é M, tudo que é L junto, certo? Que é M junto, que é L junto, que é T junto, ok? E aí a gente encontra um sistema. Por que o sistema? Aqui, ó. M elevado a A mais 1 é igual a M elevado a 0. Então, A mais 1 tem que ser igual a 0. E assim a gente faz. Bom, nesse sistema, a resposta dele é que A é igual a menos 1, B é igual a menos 1 e C é igual a menos 1. Então, o que a gente faz agora é substituir esses valores que a gente encontrou aqui. Vamos lá? A gente está muito perto de encontrar agora o grupo π. Bem, o que acontece? O grupo π, a gente vai substituir o A, B e C. Então, π1, que é o nosso primeiro grupo π, primeiro número adimensional, a gente vai substituir o que a gente encontrou de A, de B e de C, menos 1, menos 1, menos 1, certo? E encontra que o grupo π é Mi divididos por Rho VD. Caramba, Mi divididos por Rho VD é justamente o inverso do Reynolds. Ou seja, a gente acabou de encontrar aí o Reynolds, nosso número adimensional. O número adimensional aí, no caso, ele é o inverso de Reynolds, que é Rho VD sobre Mi. Show de bola! Encontramos o Reynolds. Qual é o próximo passo? Bem, lembra que a gente calculou em algum passo que é o seguinte, que a gente tinha dois números adimensionais nesse sistema? Então, a gente vai voltar para a escolha das variáveis que sobraram para descobrir o outro número adimensional, o outro grupo π. E aí, se por um lado a gente escolheu aqui no primeiro passo, da primeira vez, a gente escolheu Mi, agora a gente vai escolher a que sobrou mesmo, que é a força. Bom, e aí a gente retoma a estratégia, só que agora a gente vai encontrar o π2, certo? O segundo grupo adimensional, com Rho, V e D elevados a A, B e C, só que agora esses A, B e C são novos, são outros valores, ok? E aí a gente vai encontrar esse sistema. Vamos substituir as dimensões, e agora aqui é o valor da força, dimensões da força, certo? Agrupamos, depois de agrupar, a gente faz o nosso sistema aqui, certo? Encontra isso, substitui e encontra que o π2 é força sobre Rho, V ao quadrado, D ao quadrado. Esse número adimensional é muito parecido com o coeficiente de arrasto, que também é utilizado em McFlu.
Tá vendo? Show de bola. Encontramos aí, então, elaboramos aí a estratégia e encontramos os números adimensionais. Atenção! Os números adimensionais conhecidos, eles nem sempre são encontrados de primeira. Bem, é nesse momento que tá tudo bem. A gente pode sempre fazer o quê? O máximo que acontece é escolher as variáveis de novo até encontrar o número adimensional que você está procurando, certo? Por isso que a escolha sábia é aquela escolha das variáveis, certo? A gente tenta escolher com o máximo de sabedoria para, né, do mestre Yoda, né, da força, para a gente conseguir encontrar já de primeira. Mas se não encontrar, não tem problema, porque a gente pode, né, encontrar nos próximos passos, repetindo, né, para as outras variáveis. E aí, partiu praticar Teorema Pi? Responde aí